E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Supercast. E hoje eu tenho uma convidada mais do que especial. Ela é a dona da gramática toda. Ela já foi candidata na cidade de Manaus. Vocês não estão entendendo quem eu vou entrevistar hoje. E com vocês, Cristiane Balieiro. Querida, é um prazer, satisfação ter você aqui no Supercast. E hoje nós vamos falar de um assunto que você não gosta, ok? Que você odeia: mulheres na política. Galera, com vocês, Cristiane Balieiro. Olá, gente, tudo bem? Então, Lívia, professora Lívia, para mim é um prazer de verdade estar aqui. Ver você caminhando, seguindo o seu sonho, levando tanta informação para tanta gente, confirmando toda a sua competência. Então, assim, para mim aqui é um orgulho, uma satisfação realmente estar aqui com você, tá bom? E uma maravilhosa, né, gente? eu quero dizer que eu quero me sentir muito à vontade. Eu gostei da canequinha, eu tava, tá bom? Gostei bastante, tá, amiga? Gente, olha só. O papo hoje, além de muita política, nós vamos também permear o grupo feminino, a questão da educação, a produção da redação, tá tudo muito junto e misturado nessa conversa hoje, e também esclarecer alguns pontos importantes para vocês no que tange a presença das mulheres no campo da política brasileira. Beleza? Então vamos começar, que esse é um assunto polêmico, esse é um assunto que estremece aí algumas opiniões, mas nós trouxemos aqui ela, que vai desvendar e já vivenciou muito disso na sua caminhada política. Bali, fala para nós quais são os desafios, né, os maiores desafios enfrentados pelas mulheres que adentram, que têm essa coragem aí de entrar para o campo político brasileiro. Vai lá. Então, Lívia, é o seguinte: primeiro a gente tem que entender todo o contexto dessa mulher inserida na política. Legal. A gente primeiro tem que entender, faz quanto tempo que a mulher está no cenário político? Isso foi agora? Isso é recente? Isso faz muito tempo? Porque hoje, quando você para e você pensa, olha, teremos uma próxima eleição. Certo. E nessa próxima eleição você pensa, vou olhar meu candidato. Então, quando você olha homens e mulheres já ali como candidatos, parece pra gente bem natural e parece que isso acontece há muito tempo. E isso não é verdade. Nossas conquistas, as conquistas femininas no campo político, elas ainda são muito recentes, elas ainda são muito bebês. Só para você ter uma ideia, não faz nem 100 anos que a mulher conquistou o direito ao voto. E galera, uma pausa importante. Repertório sociocultural, a analogia aqui, a alusão histórica. Prossiga, minha querida, que isso é riquíssimo. Vamos lá, anota aí, hein? Vambora. Então, as mulheres conquistaram o voto dia 24 de fevereiro de 1932 e depois, em 1934, no governo do Getúlio Vargas, é que consolida o voto feminino. Até então, a mulher não poderia votar. Então, tem todo um trajeto, tem toda uma trajetória, iniciando no século XIX, com as sufragistas. Depois, isso vem para o Brasil. A gente tem uma mulher que é a Berta Lutz. A Berta Lutz, ela lutou muito para que nós mulheres, para que você, todas as mulheres que estão assistindo, que estão acompanhando, todas as vestibulandas tivessem o direito de votar e que elas pudessem ser votadas e também votar. Então, assim, é uma conquista que ela vem, que ela ainda é muito recente, tá? Então, isso é importante deixar muito claro. Desafios, ok, chegamos, essa mulher conquistou, ela tem o direito ao voto, ela pode ser votada, ela pode se colocar no cenário político, uma vez que ela se insere, ela entra no universo político. Quais são os seus maiores desafios? Que é exatamente o que você me perguntou. Primeiro, aí a gente vai aqui na Balieiro, na vivência, Cristiane, né? Balieiro. Sim. Sim, Lívia, eu fui professora. Olha, professora. Não, professora, você é desde que nasceu, querida. Isso, Vambora. então assim, eu fui candidata a vice-prefeita de Manaus em 2016, fui candidata a deputada federal em 2018, eu fui aqui no Amazonas a segunda mulher mais votada, o que para mim foi assim um feito muito importante, muito significativo na minha trajetória política. Sim. Fui também candidata a vereadora e recentemente fui candidata a vice-governadora. Então, uma vez que nós adentramos nesse universo político, quais são os maiores desafios? Assim, pontuando dois. O primeiro é realmente a questão financeira. E aí a gente joga até para uma coisa mais macro. A questão financeira, né, os recursos, eles são para qualquer campanha política. Mas para nós mulheres, esse é um desafio que é muito grande, muito importante a gente ter
todo um suporte financeiro e entender, Lívia. Porque a gente hoje, nós mulheres, existe uma cota, né? Certo, a lei é uma lei. Não é algo que é aleatório. Facultativo, não, né? E essa lei, e aí eu volto a dizer, ela é uma lei recente, ela é uma lei de 2015. Então muito recente, né? Sim. Inclusive, eu me filiei em 2015, ela é no ano que eu me filiei. Então essa cota, ela vem nesse ano, que é a participação da mulher, a gente tem que ter 30%. Né? Os partidos eles têm que ter 30% de mulheres concorrendo, de mulheres candidatas. Então, ao mesmo tempo que tem a cota da mulher, é preciso que venha recurso. Só que essa mulher, ela não era acostumada a fazer política, ela precisa aprender a gerenciar. O exercício político, né? Exatamente. Um outro desafio, e aí é muito do que nós mulheres, do que tanto você, eu e outras mulheres, mães, é o que nós vivemos hoje, que é o equilíbrio entre as nossas atividades. Exatamente. Entenda uma coisa, o que nós éramos antes? Entenda que essa mulher é uma dona de casa lá atrás. Essa mulher é uma dona de casa. Aí ela vem com essa força, com essa experiência, vai saindo, ela passa a se tornar... Aquisições intelectuais. Exatamente. Né? Luta por direitos. Ela vem para o mercado de trabalho. Então, só que quando ela vem para o mercado de trabalho, e isso aqui já é muito falado, é muito repetitivo, ela vem para o mercado de trabalho e ela também passa a exercer uma profissão. Mas isso uma coisa não exclui a outra. Exato. E aí, vamos pensar nessa mulher. Vamos pensar numa mulher X. Certo. Essa mulher é dona de casa, ela passa a exercer uma profissão e ela resolve entrar na política. Então, você acha que as outras coisas excluem? Não excluem. Não exclui. Então, esse é um outro desafio, esse equilíbrio. Harmonizar tudo isso, né? Exatamente, é muito difícil. Então, assim, e aí isso é uma discussão que vai dentro realmente da política. A gente vê muito homem dentro da política, que é o território. É um ambiente prioritariamente masculino, né? Isso, predominantemente era deles. Isso. E aí agora nós estamos chegando. Então, assim, é difícil você ver crianças ali. A gente tem alguns episódios dentro da política, de uma mãe amamentando, e aí choca ali. Então, mas assim, esse equilíbrio é bem difícil a gente ter. Entendi. Mas é necessário. Sim. Voltando para essa questão da lei, que nós temos que ter 30% né, de mulheres concorrendo, né, pleiteando, você acredita que existe esse ponto das candidatas fantasmas? Fictícias, né, que eu já ouvi falar por aí, seria um ponto que nós poderíamos colocar numa redação, né, essa questão de o que deve ser combatido, né, essas candidatas fantasmas, né? Por que isso acontece, assim, de que forma isso é organizado, é pensado? Então, você me fez uma pergunta muito interessante. Você me pergunta por que acontece, né, de termos mulheres candidatas fantasmas. A gente sabe que isso existe porque a gente já teve inúmeras denúncias, né, de mulheres que entram para ser cota. Porque, primeiro vamos entender porque a gente tem 30%, é obrigatório dentro da lei ter 30% de mulheres. Certo. Aí eu te pergunto, é qualquer mulher que quer entrar para a política, Lívia? Não. Por quê? Não é. Porque é muito difícil. Exatamente pelo ponto que você colocou, né? De harmonizar ou ainda às vezes de, vou usar essa palavra, despriorizar alguns setores. Exatamente. Então, quando essa mulher, ela olha para esse universo, que é um universo que ela vai brigar mais por um espaço que não era, anteriormente não era comum a ela. Então, quando ela entra, que ela tem que estar brigando por tudo isso, ela desiste. Então, muitas mulheres desistem, elas já nem entram. Quando elas entram, e eu já vi no dia que eu me filiei com muitas mulheres. Eu lembro que pouquíssimas daquelas mulheres que ficaram continuaram. Né? Por quê? Porque é um constante desafio. Não é que a gente tem um desafio hoje, a gente resolve, está tudo certo e acabou, a gente vai seguir em frente. Não, Lívia. É um desafio diário. É uma construção, né? É uma exatamente. caminhada. E isso demora, isso dói, é uma quebra de paradigma. E você sabe que toda quebra de paradigma ela é dolorosa, ela é difícil, mas eu entendo. Como mulher, como política, eu entendo que as quebras de paradigmas são necessárias para que a gente evolua como sociedade. E eu acredito que mais, Bália, eu acredito que não só a gente evolua, como a gente possa ser referência e influenciar as próximas. Inclusive, tem uma frase da Berta Lutz, Lívia, que eu amo essa frase, é uma frase que eu já uso, eu até descobri recente, que eu uso muito. Eu penso assim, para eu estar aqui hoje,
a campanha mais recente, eu fui candidata a vice-governadora. Isso. Para eu ser candidata a vice-governadora, alguém lá atrás brigou por mim. Exato. E essa é uma fala da Berta Lutz, que foi a Berta Lutz, junto com outras, com Leolinda e várias outras que brigaram lá atrás. Ela fala que para uma mulher, para a mulher na política, ela tem que se atirar. Se ela errar uma vez, ela tem que errar 100 vezes. Ela tem que errar, não, ela tem que tentar 100 vezes. E que cabe à nova geração seguir com as conquistas que nós estamos tendo aqui. Então, para eu estar aqui hoje, até conversando com você sobre política, sobre esses desafios, alguém lá atrás brigou por mim. E a gente aqui, quando você vem com o seu supercast, com o seu super texto, você vai inspirando outras mulheres. E assim, e aí é preciso mesmo, é a questão da união, nenhuma larga a mão da outra, aquela frase que é muito batida, mas muito significativa. Então, voltando para essa mulher, não é? Então, assim, esse recurso é difícil dela gerir, existe realmente essa dificuldade dessa inserção da mulher, desse enfrentamento, e é por isso que poucas querem. E como é uma lei, os partidos, eles precisam... Se veem obrigados. Exatamente. Eles precisam, porque presta atenção, se você sair, vai sair X candidatos. Certo. X candidatos homens. Uma mulher equivale, ali dentro do jogo político, ela equivale a muitos candidatos. Entendi. Então, essa mulher, ela é muito preciosa. E aí é um ponto interessante que a mulher que está na política hoje, a sociedade, todos nós temos que entender o valor e a importância que você tem dentro do processo político. Certo. Entendeu? Então, eu entendo, vejo muito desse ponto de vista, dessa mulher fantasma. E aí eu quero dizer uma coisa, nós não somos cotas. Nós viemos para lutar, para conquistar o nosso espaço e para fazer valer os nossos direitos e ter novas conquistas. É assim que eu entendo a política. Entendi. Então vamos lá. Nós temos aí, galera, numa produção textual, ok? Numa redação de Enem, em que a inserção da mulher na política brasileira venha como uma problemática, né? Porque o Enem só trabalha problemas. Nós teríamos aí alguns desafios que foram mencionados aqui pela professora Balieiro, né? Então a gente tem esse ambiente que era predominantemente masculino. Então você tem aí, eu posso pensar assim num patriarcado. Posso jogar como um fato social, o patriarcado, sim, pode, o ambiente machista, né? Em que a inserção da mulher, ela não é tão, eu não diria nem que ela não é tão, ela não é feita de forma empática, levando em consideração as outras atribuições femininas, nesse contexto de evolução social. Eu posso jogar uma questão gramatical? Sim. Tem uma coisa que a gente sabe, por exemplo, a gente sabe o feminino na língua portuguesa, a gente sabe o feminino de presidente, que é a primeira-dama. Mas o masculino de uma mulher, se ela for presidente, foi muito questionado. Por quê? Porque não é. Sim. Porque ele não ocorria, porque vem justamente disso que você está falando. É o patriarcado, é um universo que era dos homens, né? Mas que agora ele já começa a entender que nós também queremos e que nós também podemos fazer política. E tem uma coisa interessante, que os estudos indicam que quanto mais mulheres estivermos na política, mais políticas públicas vão acontecer para as mulheres. Por quê? Porque a mulher que pensa como mulher, que é a mulher que sabe as dores da mulher, a gente que sabe a dor do parto, a gente... Sim. E a gente... Eu acho que aquele aparato ali mais, vou usar essa palavra, mais familiar, mais materno, das dores internas, né? As necessidades... do crescimento ali das outras gerações, eles passam por nós de uma forma muito natural. Né? O crescimento dos filhos, o amadurecimento, a inserção no mercado de trabalho, o apoio, né, ao marido, ao companheiro. Então a gente fica aqui durante muito tempo na retaguarda, né, nos bastidores, mas é o bastidores que fortifica, né, que gera aquele equilíbrio para que o representante possa ter força. Só que agora as coisas se inverteram, né? E aí o que acontece? Você traz alguém dos bastidores para exercer a liderança. Para ir para a linha de frente. Exatamente. Alguém que já está pronto, alguém que já está vendo como tudo acontece e ele passa para o próximo nível. Eu acho isso fantástico e eu quero, inclusive, aqui, gente, compartilhar com vocês que eu passei mais a gostar e a entender de política por causa dessa mulher. Que eu passei a acompanhar a caminhada política dela. Inclusive, eu vou aqui confidenciar a vocês que é a minha candidata, tá certo? Então, assim, é muito interessante, é muito bacana quando a gente consegue ver. Olha só, quando eu falo para vocês que redação é vida, é exatamente isso aqui, essa troca.
né? Eu estou de frente aqui de um fato social, de uma pessoa que, sim, né, que entra como repertório sociocultural, que entra como fato social, que traz para vocês uma alusão histórica riquíssima que deve ser colocada aí na abertura ou dentro do desenvolvimento, como você achar melhor, de acordo com o seu processo de escrita, tá? E que traz todo esse encadeamento da postura, da posição e da evolução da mulher dentro do processo político. A gente não pode pensar, como ela bem disse aqui, a política de uma hora para outra. Como assim? A mulher entrou, papapá, e não é assim, né? Como isso veio acontecendo? Então, você ter esse conhecimento histórico, ele vai enriquecer muito o teu texto, né? Você entender que existe uma cota para as mulheres, mas que elas não podem ser tratadas como cota, isso é muito importante. Porque a partir do momento que você trata um representante, né, como uma cota, existe aí beira aí um preconceito, beira aí vamos preencher isso aqui porque é necessário. E não como uma questão de composição harmônica, né, ali do momento, que é a questão da eleição. Bali, você acredita que as mulheres têm preconceito com outras mulheres que são candidatas? Você acha que existe aí um certo boicote, que elas acabam optando por não votar em mulheres? Você acha que isso ainda existe em pleno século XXI? Essa pergunta ela é muito interessante e eu não gosto, e até pela minha luta política, não quero entender, não quero colocar como um boicote e tal. Eu quero pensar que essa mulher ela ainda não conhece. Sim. Ela ainda não conhece os seus direitos, ela ainda não conhece a sua força. E às vezes, Lívia, você sabe disso, por a gente não conhecer, a gente acaba não lutando, a gente acaba não compreendendo e a gente acaba não votando. O que você falou reflete significativamente hoje nos nossos representantes. Sim. A mulher é o maior eleitorado. Uhum. É 50,8% do eleitorado é feminino. Uhum. Então, para pensar, se nós somos a maioria, cadê as nossas representantes? Por que nós não temos um equilíbrio? Eu não estou dizendo para ser todo mundo eleito ser mulher, não. Eu não sou desse pensamento. Linha, né? Não sou dessa linha. Mas por que não temos tantos representantes? Você sabe quantas mulheres vereadoras nós temos em Manaus? Quantas mulheres deputadas nós temos em Manaus? Quantas deputadas federais, deputadas estaduais? Então, em Manaus não, no Amazonas, no caso, né? Nós temos 4 vereadoras, são 41 vereadores, mas apenas 4 são mulheres. Certo. Nós temos 24 deputados estaduais, apenas 5 são mulheres. Nós temos, o Amazonas tem direito a 8 deputados federais e a gente não tem nenhuma mulher. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu recentemente participei de um congresso em Brasília falando justamente sobre essa participação da mulher, violência de gênero e tudo mais. E tem uma frase que uma palestrante falou, e aquilo ali me tocou de uma forma, assim, muito particular. Ela disse assim, nós somos o maior eleitorado no Brasil, nós somos 50,8%, e a outra parte nós somos mãe deles. E aí aquilo falei... Cara, aquilo fez uma chavinha ali na minha cabeça. Eu falei assim, é mesmo? Como é que pode isso? Não é? Então, essa pergunta tem muito a ver com isso. Tem a ver com esse processo realmente de compreensão. Exato. E essa dificuldade né, da inserção aí por uma quantidade numérica, pela questão da falta de conhecimento das próprias mulheres no que tange à questão política mesmo, muitas vezes por... não conhecer, muitas vezes por achar que não precisa investir tempo nisso, né? Porque a gente sabe que algumas famílias ainda pensam muito assim, né? De forma no patriarcado e tudo mais. Isso pode impactar, né? Negativamente as futuras, né? Mulheres que possam vir a querer fazer parte da política, né? A se interessar, a se apaixonar, que eu acredito que como quase tudo na vida é necessário surgir essa paixão pelo mundo político para que você possa demandar a sua energia para isso. Você como mãe dos outros 50%, aproveitando a sua fala, você como candidata, como professora, como cidadã, como mulher, que dica de intervenção social você daria para evitar esse comportamento, no sentido de o que pode ser feito? O que pode ser feito em casa? O que pode ser feito na escola? O que pode ser feito pela mídia? Para que esse seja um discurso
eu vou usar essa palavra, desconstruído. Então, eu entendo que esse é um caminho que a gente vem seguindo. Essa também é minha luta, no sentido de fazer com que mais pessoas compreendam o quanto nós somos importantes. E aí vem do diálogo. Certo. É o diálogo dentro de casa, é o diálogo nas escolas. Ali dentro das escolas, a gente, por exemplo, e aí eu vou jogar assim um pouquinho do direito só para que as pessoas entendam. Tem muita gente que não sabe seus direitos básicos. Sim. Tem gente que não sabe, por exemplo, que se você entrar ninguém pode entrar na sua casa sem sua autorização. Então isso é um direito básico na Constituição Federal, artigo 5º. Tu imaginas que um artigo 5º, que é tão importante pra gente, as pessoas não sabem. Agora você acha que as pessoas vão entender os nossos direitos enquanto mulher? Então a gente tem que falar, Lívia. A gente tem que falar, a gente não pode mais ficar calada. Então mas assim, e aí eu sou muito do diálogo, não é falar gritando e impor. Não é impor, não né? É imposição. Não sou, definitivamente eu não sou essa linha. Eu sou da linha do diálogo. Olha, somos 50%. Quais são as nossas maiores, quais são as doenças mais acometidas por mulheres? Cadê as políticas públicas? Cadê as políticas públicas para nos ajudar? O Amazonas tem altos índices de câncer. Cadê esses políticos? Cadê as políticas públicas para que isso seja combatido? Por quê? Aí você olha para isso que eu acabei de dizer. Temos 5 mulheres deputadas. Temos 4 mulheres vereadoras. Cadê o restante para brigar por isso? Então é preciso informação e diálogo e paciência. Por quê? Porque a gente está quebrando muita coisa aí no meio. A gente está quebrando, e tem uma coisa interessante, a gente está quebrando muito rápido. E isso assusta, Lívia. Assusta muito quem já está lá, quem já sempre esteve no poder. E ao assustar, uma forma de reação é a violência. É a violência de gênero na política. É uma coisa que já seria um outro tema bem interessante, exatamente, né? E aí, só pra gente fechar. Então, assim, é tudo muito interligado. E o ponto, para mim, é o diálogo, informação, né? É trazer projetos dentro das escolas, por exemplo, que as pessoas entendam. Né? Exatamente. Eu acho, inclusive, até com figuras públicas que pudessem falar. Olha, você falando aí, eu lembrei agora que no meu terceiro ano, eu fiz terceiro ano aqui em Manaus, minha gente, no ano de 2004. E eu tive o prazer de assistir a uma palestra na minha escola do Serafim. Olha que legal, exatamente. Interessante. Eu aí com 17 anos por aí, e eu achei muito bacana a escola levá-lo. E ele foi falar sobre política de uma forma generalizada. E ele não foi pedir voto, nada disso. Ele foi instruir alunos de terceiro ano que queriam fazer vestibular. E eu lembro como se fosse agora, você falou, lembrei agora. Ele perguntava assim pra gente: vocês sabem o que faz um vereador? Aquelas perguntas, aquele famoso óbvio que precisa ser dito. O básico importa, o básico faz diferença. Eu lembro que pouquíssimas pessoas sabiam, e eu, inclusive, era uma delas que não sabia. Pois é, isso que você está me falando me lembra uma frase de Aristóteles. Olha aí, gente, lá vem repertório, pega a tua caneta, anota, maninho. Porque assim, tem uma coisa que eu ouço muito, e é normal, a gente sempre, nessa caminhada política, a gente sempre vai encontrar alguém que diga assim: vá lá, eu te dou o maior apoio e tal, e a gente vai encontrar o contrário também. Sim. E nós temos que estar preparadas. Exato. As primeiras vezes que eu fui para uma campanha política, que eu vi as pessoas ignorando alguns candidatos, eu tomava um susto. Hoje não, eu vou tranquila, a pessoa me ignora, eu vou entendendo que faz parte do rolê. Faz parte do rolê, exatamente. E aí eu ouvia muito e ouço muito, ainda eu não gosto de política, eu não gosto de políticas, mas Aristóteles diz que o homem é um ser político. Maravilhosa. O homem é um ser político. Essa citação aqui, todo texto, é doida? Pega teu repertório. Vale, olha só. Eu concordo contigo, eu acredito que é no diálogo, até porque a educação, pode até parecer clichê a frase, mas eu esse ano estou dizendo para meus alunos: experimentem viver um clichê. Né? Então é a educação que vai modificar, a educação que vai desconstruir, construir novos pensamentos, novos comportamentos, abrir, né, novas possibilidades. Eu acredito também que nós, enquanto adultos, afastamos aquilo que não conhecemos. Imagina os adolescentes, né? A nossa nova geração que vem aí. Então é importante
é necessário. E é uma sim. geração que, já saindo da nossa, né, minha amiga? Sim. É uma geração que cognitivamente ela é muito mais potente que a minha, por exemplo. Sim, porque tem todo o auxílio da mídia para Exatamente. expor, né, aquilo que pensa, para defender suas ideias e para propagar. Então é muito importante que aquilo que seja propagado seja algo positivo, construtivo socialmente falando. Né? Então você que não tem conhecimento sobre política, busque o conhecimento para que você possa ter um norte, para você entender mesmo o básico na hora de construir o seu texto, para você ter uma riqueza daquilo que você pretende defender. O que faz um vereador, qual a diferença de um deputado estadual para um deputado federal, qual a quantidade, o número que cada estado pode ter, quantos representantes a sua cidade tem, se tem ou se não tem, quais são as políticas públicas que de fato foram colocadas aí, que saíram do papel e foram colocadas em prática. Eu lembrei agora de outro repertório. Você falando Escuta, eu lembrei... não vou esquecer do repertório. Pera. A gente tem uma obra chamada Cidadão de Papel. Cara, a gente tá muito na sintonia, porque eu ia falar Pronto, uma então outra fala obra. Então, olha só, gente. Cidadão de Papel é Gilberto Demenstein. Não conheço, já ouvi falar, mas não li. Muito Não bom. li. Ele faz uma análise sobre a Constituição e ele diz que nós somos cidadãos de papel, porque os nossos direitos não saem do papel. Então ele vai elencando promessas que foram feitas, situações que aconteceram. Então ele fala que a gente vive pelo papel, mas não consegue viver na prática esses direitos. E muito disso, não se engane, é por falta de conhecimento, é por falta de você ser ativo, tá? Na sua existência enquanto cidadão, para que você possa colocar isso na sua redação de forma mais eficiente. Agora fale, minha querida. Então, você estava falando e eu fui lembrando justamente de uma obra que eu li, deve ter aí uns 10 anos, um dia desse, coisa pouca, minha gente, é foi, besteira. né? E aí é um livro do Daniel Defoe, eu acho que essa é a pronúncia. Pessoal da língua inglesa, por favor, não me cancela, não me cancele não, viu? É Daniel Defoe, não lembro. É esse homem. É esse cara aí. E ele foi o escritor de O Náufrago. Certo? Ele até virou filme ali com Tom Hanks, mas não é essa obra. A obra que eu li inclusive as duas, mas é Moll Flanders. Moll Flanders narra a história de uma mulher, não lembro agora porque faz um tempo, né? Acho que foi século XVI ou século XVII, e o desenrolar dessa mulher. E eu fui lendo aquela obra, Lívia, falei, meu Deus, mas a mulher era vista assim, mas como é que era possível? Tinha que dar o dote. Então, é uma obra sensacional, quem tiver interesse em ler, você vai ficar, você cresce muito, você sai grandão da obra, viu? Olha que bacana, gente. Ó, fica aí a dica para vocês, toda leitura é importante, vai melhorar o teu repertório, vai trazer um novo olhar, né, para o tema, para vários temas. Pelo posicionamento da Bali, é uma obra que traz aí o avançar social da figura feminina. Sim, né? E como então, é que essa mulher é inserida no século XVI, no século XVII, e aí você consegue... Tem uns vídeos recentes que eu tenho visto de umas mulheres fazendo a mulher do século XXI conversando com a mulher do século XVI. E eu lembrei muito dessa obra. É bacana, né? gente. Que mostra como essa mulher, como é que ela se posicionava, a mulher ali no casamento. A gente tem uma obra brasileira que é uma obra modernista, do Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Sim. Eu acho interessante porque essa obra, ela é uma passagem ali, não é? Sim. Ali que antecede o modernismo, e a gente tem a figura da Ismênia. A Ismênia era uma noiva, ela tinha um namorado, e ela, obviamente, a mulher não tinha ali, ela não tinha outros interesses, ela não tinha outras pretensões. Qual era o interesse dela? Qual era o objetivo da vida dela? O objetivo da vida dela era casar. Sim, era só tá isso. Tudo certo. Naquele momento ali era o ambiente dela. E aí ela não casa. A obra é super interessante também, é uma obra brasileira e sempre tá aí Legal. no Enem e ajuda a construir também esse repertório aqui voltado para esse tema. Sim, bacana, gente. Então, olha só. Galera, a nossa discussão de hoje foi mulheres na política, ok? Vários foram os fatores colocados aqui. Depois anota, coloca tudo na tua lista de plano de texto, tá? Desde a dificuldade financeira enfrentada pelas mulheres, no sentido de bancar a campanha, de receber o recurso e tudo mais. A questão de harmonizar as várias funções da mulher, que nós sabemos que se você optou para entrar para a política, não é por isso que você vai deixar de ser mãe, vai deixar de ser filha, vai deixar de ser profissional e de exercer todas as funções que você já exerce anteriormente à sua entrada no campo político. Outras coisas também, você tem todo um patriarcado, né, predominante aí nesse mundo, você tem o desafio de muitas vezes não ser apoiada pelo seu próprio grupo, as outras mulheres muitas vezes não vão entender a sua busca e o seu anseio
por uma política democrática com igualdade de direito, né, e de execução também. E nem pelo seu próprio cônjuge, né? Muitas Exato, vezes é muito difícil, porque o homem, quando ele vai para a campanha, a sua esposa tá ali. Sim, na a questão dos bastidores, né? Que nós que falamos, você comentou. exato. E aí essa mulher... O apoio familiar. É mais difícil. E vale, eles têm muita dificuldade, porque assim, a gente traz as situações conforme acontece na sociedade. A dificuldade do aluno é transformar isso num fato social, num argumento. Entendi. O fator aqui é a ausência de apoio familiar. Da família ali, o marido da candidata, né? Os filhos entenderem que ela vai precisar sair, que ela precisa participar de entrevistas, que ela vai precisar de participar de um debate, ela precisa se preparar, precisa se concentrar. Ei, mãe, vem cá comigo, tô precisando de ti. E a mãe, nesse momento, precisa exercer uma outra função, né? A mãe que sai de casa e vai pra greve porque ela luta pelos direitos de educação da sua cidade. Então, entenda que há todo um leque, há toda uma distribuição de funções aí e que nós, quanto mulheres, precisamos administrar. Mas não é por isso que você que está me assistindo e tem essa vontade de entrar aí para a carreira política, não é por isso que você vai desistir. Muito pelo contrário, se sinta aqui encorajada, tá? Na figura da professora Cristiane Balieiro, ok? A vencer esses desafios. Como ela mesma disse aqui, na voz da... Eu não lembro Berta, o nome de qual... Eu disse da várias... primeira. Daquela que... A mulher, quando tem que ir pra política, a mulher, para ir pra política, ela tem que se atirar? Exato. Pronto, essa daí mesmo. Se atirar. Exato. Ela tem que tentar 100 vezes. Deu errado 1, 2, 3? Não pare, continue, vá se aperfeiçoando. Isso. Até porque toda tentativa, ela é um degrau que você vai subindo ali em toda a sua caminhada e toda a sua conquista, tá? Tem uma presidente, tem uma mulher que foi presidente, alguma coisa assim no Chile, a Michelle, e ela tem uma frase que é super interessante. Eu já fiz várias postagens, eu uso muito essa frase, que é: quando uma mulher entra para a política, ela muda a si mesma. Quando várias mulheres entram para a política, ela muda a política. A força da mulher dentro da política é muito interessante. Bacana, né? De encorajamento, de mudança social. É todo um cenário, gente, que é construído ali muito positivo para aqueles que estão perto e para todos, né? Daqueles que estão perto dessa candidata, essas mulheres que estão em evolução, serão beneficiadas em todos os sentidos. Agora, queridos, nós vamos aqui para o nosso finalzinho do nosso episódio e o nosso Minuto com Balieiro. Vamos virar aqui, ó. Lá vai. Ei, Bali, fruta preferida? Cara, eu gosto muito de ingá. Nossa, eu nunca comi ingá. Ingá é uma delícia, é uma fruta que eu comia muito na minha infância, lá em Benjamin Constant, lá no maravilhosa! Bora lá! Bali, um lugar. Um lugar de paz, de tranquilidade. Ponta Negra. Eu sou apaixonada, assumidamente apaixonada pela Ponta Negra. Ai, que bacana, gente. Eu sou muito apaixonada pela Ponta Negra. Ai, gente, e é engraçado que eu vou pra Ponta Negra pra tudo. Eu tô triste, vou pra Ponta Negra. Eu tô alegre, vou pra Ponta Negra. Eu gosto de alguém, vamos pra Ponta Negra? Gente, Ponta Negra. Então você já sabe onde é que você vai encontrar Balieiro, né? Da Ponta Negra. Comida preferida? Só uma, hein? Pensa muito não. Cara, eu queria pagar de fina. Mas eu gosto muito de... Vai ficar ruim se eu falar. Não, bodó? Não, minha comida preferida, eu realmente gosto muito de estrogonofe, mas só uma, né? Só uma. É feijão com ovo, cara. Eu gosto muito de feijão com ovo. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu adoro ovo, tá bom. Arroz com feijão e ovo. Podemos fazer aqui um prato preferido, então? Tu coloca aí a Bali mais um pouquinho, né? Vou colocar uma comida mais... Cara, eu gosto de feijão com ovo, eu gosto de bodó. Gente, eu sou do povo, eu sou da terra, gente. Ai, que legal. Ei, um livro, uma obra literária pra indicar. Uma obra literária que... Meu Deus. Trouxe transformações. Tu mete essa assim pra mim, Lívia, na minha pra cara? Ti, vai, pá. Uma obra. Meu Deus, eu sou muito apaixonada. Cara, vai. 100 Anos de Solidão. Muito 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. O nome da obra, eu não consigo te explicar. Você tem que ler para você entender por que a obra se chama 100 Anos de Solidão. Olha aí, já fica Ele a dica. Tá na lista dos 100 livros que você deve ler antes de morrer. Ele é fantástico, esse livro. Gabriel Garcia Marques. Legal. Uma cidade. Tabatinga. Maravilhosa. É Tabatinga. Meu coração é Tabatinga, não tem jeito. É, né? É. Ai, que bacana. E pra finalizar, indica aí uma série pra essa galera. Cara, uma série, mas... eu gosto tanto de Bridgerton. É? Eu gosto.
Eu ainda não vi, vou gosto. pegar essa indicação, Bridgerton hein? é muito legal, tem a questão política, Ó. tem a questão da mulher. Olha aí. Então Tem tem de- tudo a ver com tem- o nosso assunto de hoje, tem né? tudo a ver, Bridgerton tem tudo a ver. Bacana, olha aí, repertóriozão. Vamos lá no repertório construtivo, hein? Galera, eu tenho uma curiosidade, acredito que vocês também têm. Me diga uma coisa, o que é política para Cristiane Balieiro? Eu adoro essas perguntas que tu faz assim, pá, na minha cara, na minha lata. Amiga, eu vou lhe falar uma coisa. Quando eu decidi entrar para o universo político, eu conversei com minha mãe. Foi a primeira pessoa ali para me orientar. Mulheres, né? Mulheres Sim, orientando sim. mulheres. E eu falei para ela, falei, mãe, eu quero entrar para política. Quero isso. A veia política, ela começou a gritar, ela estava latente e ela queria sair. E aí a gente não pode, né, boicotar... Eu tô me arrepiando aqui, olha, minha gente, continue, por favor. A gente não pode, né, podar, boicotar os nossos desejos e os nossos sonhos. Sim. E tem uma coisa que minha mãe me falou. Ela disse assim, minha filha, vá, se você quer ir, eu te apoio, mantenha-se com o pé no chão, porque a política, ela é sedutora, ela é inebriante. Então, vá. E eu fui. E eu amo a educação, Lívia. Eu sou Sim, apaixonada pela educação, porque a educação é tudo isso que ela Você sabe é que ela... fruto de uma educação, Eu né, minha sou querida? fruto da educação, É. perfeito. E a política, ela mexe de forma muito visceral. A política, para mim, ela é transformação, ela é oportunidade de mudar de vida, ela é visceral, ela é necessária. E eu entendo que... Eu sou muito grata a todos que fizeram política antes. E eu entendo que nós, agora, é o nosso momento. É o momento de nós, mulheres, entrarmos e fazermos a nossa contribuição. É isso. Política, para mim, é transformação. Minha querida, muito obrigada. Eu Que te Deus te agradeço. abençoe na sua caminhada, tá bom? Você é maravilhosa, é minha candidata, eu rasgo mesmo. E Minha que Deus te Nossa abençoe Senhora. sempre, tá? Fica com Deus. Eu te agradeço pela acolhida e só te desejo sucesso. Eu tô ali na arquibancada te aplaudindo do fundo do meu coração. Só brilhe. Maravilhosa. Obrigada, amiga. Gente, é isso aí. Se você ainda não está no nosso canal, te inscreve no nosso canal e não esquece de deixar teu like. Um beijo e até o próximo Supercast. Tchau!